Abra comigo a sua Bíblia em Josué no capítulo 1. Livro de Josué no capítulo 1. Eu quero que você veja o versículo 1 comigo. Alguém veio com expectativa para ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida hoje à noite? Josué capítulo 1, versículo 1. Veja o que a Bíblia diz. Quem achou, diga: Deus é bom. A Bíblia diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3 diz o seguinte, irmãos: que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, te adoramos pela sua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Obrigado hoje à noite, Senhor, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida nunca mais será a mesma, Pai. Nunca, nunca, nunca. Eu vejo que Deus, Ele gosta de falar o tempo todo. Quem sabe que Deus é bom e gosta de falar o tempo todo, irmãos? Pessoas tampam os seus ouvidos, mas Deus, Ele está pronto para falar em qualquer momento da sua vida, inclusive na hora da perca, da tragédia. Deus falou com Josué no meio de uma grande tragédia. A Bíblia é clara e específica em falar que sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, este falou com Josué. Deus falou com Josué em que cenário? Num cenário de morte, de tragédia. Talvez você chegou aqui hoje à noite dizendo: não consigo ouvir Deus falar, Deus não quer falar comigo, minha vida está muito destruída, está tudo quebrado, está tudo difícil, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você pode não conseguir ouvir a voz de Deus, mas isso não significa que Deus não está falando com você. Deus está falando o tempo todo. Foi no meio da tragédia que a voz dele soou e soprou sobre Josué, dizendo coisas preciosas a respeito dele, a respeito do chamado dele e a respeito do futuro dele. Muitas vezes, enquanto nós estamos no meio de uma tragédia, num cenário de tristeza, de dor ou de percas, uma coisa que nós não conseguimos vislumbrar é o nosso futuro. Mas o nosso Deus é um Deus que está sempre nos colocando no futuro, está sempre colocando os nossos olhos no futuro, para que a gente não pare de crer e de andar na palavra que Ele deu para nós. Então, pode ser que você chegou aqui hoje dizendo: não consigo ver o próximo passo. Você pode abrir os seus olhos hoje à noite pelo poder da palavra, porque o Deus que te chamou e te levantou, Ele está falando acerca do próximo passo, do próximo passo, do próximo passo, para você ter um futuro glorioso em Deus. Marque um pouco aí, nós vamos aqui para um texto que eu me lembrei agora, em Isaías, no capítulo 6, e já já a gente volta para cá. Livro de Isaías, o capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga: Deus é bom. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas asas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Enfim, ele vai continuar dizendo acerca de uma revelação pessoal que Isaías teve acerca de Deus. No domingo passado nós falamos acerca de Tomé e sua revelação pessoal. Na quinta-feira passada nós falamos acerca dos discípulos e a revelação pessoal que eles tiveram de Jesus. Eu vejo que nesse tempo Deus está querendo falar acerca de você se levantar para experimentar e para ter um tempo de relacionamento pessoal de Deus. Você não pode servir um Deus que você ouve falar, você tem que servir um Deus que você tem experimentado dele, você tem vivido experiências com ele, você tem conhecido ele de andar com ele, não de ouvir falar com ele. Agora veja que curioso, assim como ele falou com Josué num cenário de tragédia, a Bíblia é específica em falar que com Isaías não foi diferente. Ele se revelou a Isaías no pior momento da vida de Isaías, irmãos, porque Uzias era um grande amigo de Isaías, o rei onde Isaías estava fundamentado e estava desenvolvendo a sua vida espiritual, a sua vida natural ali naquele lugar. E quando ele morre, no ano da morte do rei Uzias, Deus decide dar uma revelação pessoal da sua presença para Isaías. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, querido, a sua maior tragédia vai ser o maior momento da sua vida.
Eu não estou dizendo que Deus está promovendo tragédias para que você cresça. Nosso Deus não faz isso. Mas se por acaso um vento contrário, uma situação contrária, algo soprou contra a tua vida e você está no meio de uma tragédia, faça disso um palco para você ter uma revelação pessoal daquilo que Deus está querendo mostrar para você, irmãos. Porque foi na hora em que Isaías disse: acabou. Foi na hora em que Josué disse: acabou. Foi na hora em que Tomé disse: acabou. Foi na hora em que os discípulos disseram: estamos sem caminho, estamos sem direção. Foi naquela hora em que ele vem surpreender, e ele vem de novo se revelar e se mostrar de maneira sobrenatural, para que aqueles homens não adiassem a sua vida, não deixassem de olhar para o seu futuro glorioso, não deixassem de ter expectativa no chamado e na palavra que ele deu. Naquela hora da tragédia, a voz de Deus soprou e mudou todo o cenário diante deles. Eu declaro que hoje à noite a voz de Deus vai soprar sobre a sua vida e vai mudar todo o cenário que os seus olhos naturais têm enxergado nesse tempo, irmãos. Então veja, volte lá para Josué no capítulo 1 para a gente desenvolver isso aqui. Livro de Josué, o capítulo é 1. Nós lemos do versículo 1 ao 3. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu estava lendo esse texto nessa madrugada passada, e a gente já ministrou várias vezes sobre o texto de Josué. E eu amo a palavra porque ela se renova todos os dias, ela é vida para nós, irmãos. Mas eu tenho um tema para definir essa mensagem que nós estamos recebendo de Deus hoje à noite. É o seguinte: quem quer saber, diga amém. O tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é: o fim de uma etapa da vida não é a conclusão do seu destino. Nós vamos falar sobre isso hoje. O fim de uma etapa da vida não é a conclusão do seu destino. Diga comigo: o fim de uma etapa da vida não é a conclusão do meu destino. Diga mais uma vez para você não se esquecer. Diga: o fim de uma etapa da vida não é a conclusão do meu destino. Você sabe que a maior parte das pessoas se perdem quando elas estão no fim de uma etapa. Você não sabe o que faz, para onde vai, como vai acontecer, o que você vai fazer, de que modo você vai fazer para que as coisas aconteçam. Muitas pessoas, elas param exatamente nessa hora porque elas não entendem o processo do fim. Agora, a nossa vida, ela é feita de estações. Hoje nós estamos numa estação, amanhã nós estamos em outra. E Deus, quando criou a terra e o céu, Ele criou nesse princípio de estações. Você sabe que nós temos 4 estações do ano. As estações mudam, os meses passam, as estações mudam. A mesma árvore que você vê florida dando frutos, logo uma estação seguinte você vê com folhas caídas. Mas a beleza da árvore não está na cor e nessas coisas. Em cada estação ela se revela bela para aqueles que têm olhos para ver a beleza que ela tem, irmãos. O problema é que muitas vezes nós não estamos prontos para entender as estações que nós estamos entrando. E aí, quando acaba uma etapa, nós não sabemos como nos levantar para começar a etapa seguinte. Agora, a vida não é feita, a vida não acaba em uma transição de estação. Você tem um destino em Deus. E a Bíblia e o dicionário diz que destino é direção, ou lugar que se dirige a alguém. Quando você nasceu para cumprir o seu destino em Deus. Como aquela árvore que numa estação ela está florida e em outra estação ela está seca, ela tem um destino em Deus, você também tem um destino em Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa: ainda que a árvore fique seca, o destino dela é frutificar. Ainda que uma tragédia venha sobre a sua vida, o seu destino é frutificar em Deus. Agora, por que muitas pessoas estão infrutíferas? Não estão vendo valor em nada e não estão servindo para nada, porque não conseguem abrir os olhos para entender que o fim de uma etapa não é a conclusão do seu destino. Como é que Josué estava? A Bíblia fala, irmãos, não de maneira direta, mas de maneira indireta. Se você olhar para a Bíblia, ela se explica, mas diz que Deus falou com Moisés. Deus falou: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão. A situação de Josué era extremamente de alguém perdido, não sabendo como vai começar, porque até então ele estava seguindo ordens, e ele era o servidor de Moisés, era alguém que estava obcecado em servir e em ajudar a liderança de Moisés naquele povo, naquela estação. Quando Moisés morre, como é que ele fica? Ele fica sentado, ele fica parado. Por isso que a Bíblia diz: dispõe-te.
E tem muitas pessoas que estão assim, numa estação onde as coisas estão acabando, não entendem a troca da transição, não entendem que o fim de uma etapa não é a conclusão de um destino. Essas pessoas ficam assim, paradas. Agora deixa eu dizer algo para você. Você não é mula para ficar empacado. Quem sabe disso, irmãos? Você pode se alegrar com isso? Porque você já puxou uma mula que está empacada, você puxa, você puxa, você puxa. Aqui a gente não tem costume de fazer isso, mas lá na terrinha tem, não tem, Zélia? E você puxa aquela mula e a mula não vai. Sabe o que acontece? A mula não entende que ela tem que sair daquele lugar. Agora você não é uma mula, você é um filho de Deus. E você tem que entender que não é porque uma coisa não saiu da maneira em que você quis, e não está do jeito que você quis, que você vai parar e ficar imóvel. Porque Deus tem um futuro glorioso para você. E Ele está diante de você. Agora eu fico pensando, irmãos, que geralmente quando as pessoas não entendem a transição da vida e as fases da vida, e elas param, é nessa hora que os problemas são gerados. Existe uma nuvem de confusão que se manifesta quando as pessoas param. Eu me lembro de um dia que eu estava viajando e nós estávamos em comboio indo ministrar com cura em outra cidade, e a pessoa que estava na frente dirigindo e nos guiando tinha uma bifurcação, e a pessoa simplesmente parou no meio da estrada. E nós fomos parando e orando, porque numa hora dessa pode ser que aconteça uma grande tragédia. E eu me lembro que quando pequeno eu vinha de uma cidade chamada Tupã, e nós estávamos com meu pai, com a minha mãe, eu fui buscar minha avó que estava muito doente, e tinha os carros estavam indo na marginal com grande velocidade, com 80 por hora, né, a velocidade permitida naquele tempo. E de repente o carro da frente simplesmente para, e meu pai engaveta e bate atrás. Depois no final daquelas contas foram 33 carros engavetados perto do Jockey Club em São Paulo, num dia de chuva, e nós não sabemos por que a primeira pessoa parou, mas o fato é que ela parou e gerou uma grande confusão e quilômetros de congestionamento por causa de alguém que decidiu parar no meio do fluxo. Deus chamou você para andar, você está em constante movimento. Deus não chamou você para ficar parado. Agora veja a confusão que acontece quando uma pessoa decide parar. E você pode dizer, eu não sou um carro, diga graças a Deus. Porque você não tem um valor como de um carro. Você não tem preço, o preço é incontável, entende? Deus morreu por você e o sangue foi derramado por você. Mas existem pessoas que mesmo não sendo carros, elas decidem parar. E aí a vida fica comprometida, a família fica comprometida, os sonhos ficam comprometidos, a casa está comprometida. Por quê? Porque a vida mudou, as fases mudaram, as etapas mudaram, e eu simplesmente não aceito, ou não quero entender, e não quero fazer nada. Só que essa situação de você não aceitar, não entender e ficar parado, só vai promover uma grande confusão na sua vida. Isso não tem poder para mudar o cenário que você está vivendo. Deus chamou você para caminhar, para andar, para estar em constante movimento. É isso que Deus quer da sua vida, irmãos. Mesmo que você não saiba o que vem depois, você precisa se levantar e estar pronto para que Deus guie o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo, até que você entenda para onde Deus está te levando e o que Deus está querendo fazer através da sua vida. E isso é muito sério, irmãos. Eu me lembro de também estar com uma pessoa que estava fazendo uma conexão em Dubai, e essa pessoa estava contando que havia uma mulher de burca, da cabeça aos pés, e ela entrou naquela escada rolante, e ela estava falando muitas coisas. Ele não entendia o que ela estava falando, mas gritando. E ele descobriu que aquela era a primeira vez que aquela mulher andava numa escada rolante. Certamente era uma mulher de uma localidade do Oriente Médio, sem estrutura, sem mobilidade, sem tecnologia nenhuma. E se descobriu em cima de uma esteira, de uma escada rolante pela primeira vez. E o fato é que a escada levou ela até o nível de cima daquele aeroporto, daquele terminal. E dizem que as escadas de Dubai, eu não conheço, mas vou conhecer ainda. Quem quer ir comigo? Então, dizem que as escadas lá são muito altas, as rolantes, a tecnologia de ponta, um lugar incrível. E aquela mulher subiu naquela grande escada rolante. Quando estava lá em cima, ela deu o passo para fora com as malas na mão, mas ela simplesmente parou no lado de fora da escada rolante. O que aconteceu com todo mundo que vinha atrás dela? Dominó, efeito dominó, um caindo por cima do outro. Por quê? Porque aquela mulher, aquilo era desconhecido para ela e ela decidiu parar. De repente pessoas aceitam a proposta do chamado de viver uma vida com Deus e ficam temerosas e ansiosas porque não sabem o que vem depois. E quem disse que você precisa saber alguma coisa? Você só precisa se entregar. Chegou lá em cima, dá o próximo passo. E falando sobre isso, eu me lembro também de um homem chamado Jonas. Você conhece Jonas, irmãos?
Não é o seu vizinho, é o Jonas da Bíblia. A Bíblia fala que havia um homem chamado Jonas que recebeu um chamado de Deus. Alguém tem um chamado de Deus aqui, amados? E ele recebeu um chamado, e sabe o que ele fez para Deus? Ele disse não. E a Bíblia fala que ele tomou sentido contrário àquele chamado, e ele foi parar no porão de um navio. Porque quando você diz não ao chamado de Deus, você desce. Porque você foi criado para Deus. Você pode dizer não para a comida que você quer, para roupa, para carro, para casa, para qualquer coisa natural, você diga não, mas nunca diga não para Deus. Porque se você disser não para Deus, você vai descer. Em um lugar que ninguém pode estender a mão para salvar você. Porque não foi o diabo que colocou você naquele buraco, foi você que disse não para Deus. E é muito fácil a gente colocar a culpa toda no diabo, irmãos. O diabo não tem poder para me colocar num buraco. Quem sabe disso, irmãos? A Bíblia diz em Romanos no capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra? O fato é, se. Porque pode ser que Deus não seja por você, não porque Ele não quer, mas porque você não quer deixar. Você tem dito não para Deus, você está causando uma grande confusão. E veja, Jonas disse não para Deus e ele decidiu parar aquela mula empacada. Deus queria puxar ele para o chamado. E onde é que ele estava? Se escondendo. Deus queria puxar ele para o chamado. Onde é que ele estava? Se escondendo. Deus chamou ele com um destino. Ele não entendeu o fim da etapa o fim de uma etapa da vida, e ele se escondeu do destino que Deus tinha para ele. Ele tinha medo de pregar o evangelho naquela região que ele foi chamado para pregar. Mas porque ele disse não, e porque ele empacou, e porque ele decidiu parar, ele colocou a vida de muitas pessoas em risco. O barco em que ele estava escondido estava naufragando, de modo que as pessoas começaram a jogar todo o mantimento, toda a comida, toda a carga, tudo que tinha dentro do navio foi jogada para fora. E nada fazia com que o barco parasse de sofrer aquele naufrágio. E de repente lançaram sorte, descobriram que Jonas estava lá e que ele era de Deus. E aí quando ele viu aquele cenário de tragédia, graças a Deus ele disse: o problema sou eu, me lancem no mar. E quando ele cai no mar, ele vai para a boca de um grande peixe. É mais uma tragédia que acontece diante dele. Mas sabe o que acontece, irmãos? Aquele grande peixe está trabalhando para Deus, e ele vomita Jonas na porta do seu destino. Não dá para resistir o chamado de Deus. Não dá para dizer não para Deus, uma vez que você levantou as suas mãos e disse: Pai, eis-me aqui. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que Deus quer. Senão a sua vida vai empacar e você vai causar um grande problema na vida de muitas pessoas. Sabe de uma coisa, irmãos? Pior do que lidar com ímpio é com um crente parado, empacado no meio do caminho. É muito pior. Pessoas frustradas, angustiadas, desigrejados. Não vou mais para a igreja por causa disso. É tanta desculpa. Sabe o que é isso? Está dizendo não para Deus. Não entendeu o fim de uma etapa da vida. E não entendeu que aquilo não é o fim da vida, é o fim de uma etapa. Mas você tem que cumprir o seu destino em Deus. Então o que eu quero dizer para você? Que grande parte das confusões que acontecem na nossa vida não são porque Deus quer que a gente passe por confusão para a gente aprender. Não é porque o diabo colocou a gente naquela confusão, mas simplesmente nós dissemos: não, eu não quero. Não, eu não confio. Não, eu estou sofrendo. Moisés morreu, ele era o meu líder. Uzias morreu, eu servia ele no palácio. Agora você quer se revelar a mim? E veja, irmãos, em Isaías no capítulo 6, quando Deus se revela a Isaías, na hora da morte do rei Uzias, no momento de tragédia, ele se revela para falar o que para Isaías? Vai. Deus nunca vai concordar em você ficar parado, independente de qual seja a tragédia que aconteceu na sua vida. Você sabe disso, irmãos? O que muda você não é você ficar chorando e lamentando pela dor que você está passando e sofrendo. O que muda você é você aceitar o que Deus quer da sua vida, com dor ou sem dor, com medo ou sem medo, com dúvida ou sem dúvida. Você vai, entra no chamado de Deus e o resto Ele faz por você. Pessoas acham que grande fé é saber o próximo passo, mas grande fé não tem nada a ver com saber o que vai acontecer. Grande fé tem a ver em você andar mesmo sem saber para onde você está indo. Você sabe disso, irmãos? Se você sabe o próximo passo, isso não é grande fé, irmãos. Grande fé é como aconteceu com Abraão, que é chamado o pai da fé. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 12 que Deus o chamou. Deus disse: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Senhor, onde é o próximo passo? Não interessa. Dê o próximo passo, eu te guio e te levo para o seu destino glorioso, para o seu futuro glorioso nele, em mim.
Tudo que você precisa hoje à noite é de uma ação baseada em uma revelação pessoal de quem Deus é na sua vida, irmãos. Porque Josué estava parado e ele viu grandes coisas acontecerem. Pode ser que você chegou aqui hoje à noite dizendo: eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho visto proezas, eu tenho visto milagres. É mesmo? E o que você tem feito com o que você viu? Está parado dizendo: eu vi, agora é diferente. Não importa o que você viu, importa é o que você está fazendo hoje. Está assim de gente saudosista na igreja. Porque no passado, porque antigamente, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E hoje, o que você está fazendo? Porque o seu passado já passou. Ele não vai mudar a sua história. Porque eu vi, a igreja fazia isso, e fulano fez aquilo, e os milagres não sei o quê. E você está fazendo o quê? A igreja não pode andar do passado, irmãos. Nós estamos caminhando para um futuro glorioso em Deus. Nós precisamos ter expectativa naquilo que Deus prometeu em sua palavra. E a Bíblia diz que nós somos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Porque Jesus tem pressa, Ele quer voltar, Ele quer se revelar às pessoas. E muitas pessoas não estão na igreja, por quê? Porque as mulas estão empacadas. Não vão para frente nem para trás, porque não estava no meu plano. Não é do meu jeito, não está no meu script. E quem disse que Deus está comprometido com o seu plano? E quem disse que Deus tem que fazer da sua maneira? Ele faz da maneira que Ele quer. E você e a mim basta confiar e acreditar que a vontade dEle é a melhor que tem para a minha vida. Um aleluia aqui, irmãos, quem dá mais? 2 aleluias, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Então isso é muito sério. As pessoas geram grande confusão quando elas decidem parar. Eu não vou para a esquerda, nem para a direita, eu não vou para lá, porque eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Irmão, talvez você nunca vai entender, querido. Você sabe que muitas vezes, e muitos passos que a gente dá, e 90% das vezes que eu falo que Deus diz comigo é pela fé. E pessoas ficam assim: nossa, Deus fala tanto. Mas como é que Deus fala? E quando a gente se converte, a gente fica assim: que bonito, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Você sabe, irmãos, que 90% das coisas que a gente fala que Deus falou é pela fé? Quem sabe disso, irmãos? E quando nós provamos e vivemos é que nós sabemos, de fato, Deus falou. Mas como eu tenho a fé do tipo de Deus, eu logo me adianto e falo: Deus falou comigo. Eu olho para a palavra, vejo que não viola os princípios da palavra, eu tenho certeza que é Deus falando comigo, irmãos. Agora a pessoa diz: como é que eu vou desenvolver a minha fé se eu não consigo ouvir Deus falar? Se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode abrir, você vai ouvir Deus falar, irmãos. Ainda que você não se arrepie, não rode, não caia no chão, não rodopeie, nada disso aconteça com você. Se você tem fé, irmãos, eu sei que se você nasceu de novo, a fé está em você. Você abre a palavra, você lê o que a Bíblia está dizendo, pronto, você pode dizer: Deus falou comigo que é para eu fazer isso aqui. Vai acontecer, porque o que você fala com a boca é o que acontece sobre a sua vida. Cabe a você acreditar, cabe a você caminhar, cabe a você confessar. A Bíblia diz que o espírito da fé é aquele que crê e confessa com a sua boca, crê com o coração. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 10, esta é a palavra da fé que está sobre nós. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca. Diga: eu creio com o coração. Diga: eu confesso com a minha boca. Então se você foi chamado para viver uma vida de fé, aprenda a andar no desconhecido. Tem gente que está assim: Senhor, mas eu não estou vendo. E aí, irmãos, a Bíblia está dizendo que é para fazer, acabou. Deus está pedindo, Deus está querendo, Deus está fazendo, faz e ponto final. Você não precisa ver nada, Ele está vendo o que você não enxerga. Está devagar aí, né? Está devagar. Ele tem a capacidade de ver o que você não viu ainda. Por isso que Ele te colocou nesse destino glorioso. Cabe a você o quê? Dá o próximo passo. Ou você quer parar no topo da escada rolante? Olha, estou em Dubai, maravilhoso. Tecnologia está onde? Empacado. O que eu quero dizer com isso? Estou na igreja, aceitei Jesus. Aleluia, glória a Deus. E está como? Está empacado. Vá para o mundo. Quem sabe, pelo menos na carne você anda. Porque ficar dentro da igreja empacado é pior do que... Você entende, irmãos? Quem está me entendendo hoje à noite? Não tem resultado nenhum. E você vai virar uma pessoa frustrada e vai falar mal de Deus. Porque quando fala mal de igrejas, fala mal de Deus. Quando fala mal da palavra que se ouve, fala mal de Deus. Você entende? Mas o problema não está nas pessoas, na palavra ou em Deus. O problema está que muita gente está gerando confusão porque decidiu parar. E isso é muito sério. Agora, eu quero que você caminhe comigo mais um pouco. Tem alguém sendo abençoado? Então, estou dizendo para você que geralmente na hora da transição, a maioria das pessoas, elas param, elas empacam.
Mas essa não é a vontade de Deus. E nós vamos aprender aqui no livro de Josué, no capítulo 1, vendo versículo por versículo, que tem sempre uma ordem de Deus no fim de uma etapa. Diga assim comigo: Deus sempre dá uma ordem no fim de uma etapa. Veja aqui no versículo 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Você já leu? Vai ler de novo para você não esquecer. Eu vejo aqui a primeira ordem que Deus dá no fim da etapa da vida de Josué. Moisés morreu. Acabou uma etapa, começou uma nova. Como é que eu vou prosseguir? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Deus vai dizer aqui no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira coisa que eu vejo, a primeira ordem que Deus dá no fim de uma etapa é: vamos adiante. Diga comigo: vamos adiante. Veja que Deus, Ele não disse assim: chore um pouco, pense a respeito da sua vida, fique aí nesse lugar, daqui a pouco eu volto para falar com você, e aí de fato o tempo vai melhorar a sua vida. Não, pastor, eu preciso me preparar. O tempo, irmãos, o tempo não muda ninguém. Quem muda é a palavra. Aliás, o tempo vai trazer ruga, cabelo branco. O tempo vai trazer isso. O que vai mudar o cenário da sua vida é a palavra de Deus. E Deus não quer mudar amanhã, Deus quer mudar agora. Porque o que Ele fez, Ele não vai fazer amanhã, Ele já fez há 2000 anos atrás. Por que você está adiando o que Deus já fez? Colocando a fé misturada com esperança. Esperança é uma coisa, a fé é outra. A fé é. Hebreus no capítulo 11 diz que a fé é. Diga comigo: a fé é. Escute, a fé não foi e a fé não será. A fé é. O que isso me diz? Agora. Não é amanhã, é agora. Ah, mas a dor, a tragédia. Agora. Deus quer mudar agora. Deus quer virar a sua vida agora. Deus quer mudar o cenário agora. Esperança sim, é o futuro. Quem espera a salvação, a manifestação da salvação? Quem espera, irmãos? Eu estou dizendo acerca do céu, de Jesus voltar. Quem espera, irmãos? Nós estamos esperando a salvação que recebemos pela fé se manifestar. Mas quantos são salvos aqui? Isso é agora. Agora, quantos estão lá no céu agora? Nenhum de nós. Estamos esperando. E a fé que está em nós é tão poderosa que nos faz renunciar, viver em santidade, não negociar com o mundo. Por quê? Porque essa esperança é certa de que Ele vai se manifestar e vai vir buscar a igreja de maneira sobrenatural, sobre o monte em Jerusalém. Ele vai vir sobre um cavalo branco, as pessoas vão ver os olhos dele como chama de fogo, e Ele vai levar a sua igreja de maneira gloriosa. Isso é esperança, mas nós vivemos obcecados por isso, porque a fé já está agora funcionando na nossa vida. Então veja, você não tem tempo para chorar, para ficar se lamentando, para resolver a sua vidinha. Sabe como é que vai mudar? É agora, vamos adiante. O versículo 2 diz assim: dispõe-te agora, diga agora. Ah, eu vou pensar nessa palavra e amanhã quando eu chegar em casa eu vou ver o que eu vou fazer. Não, irmãos, é agora. Não é amanhã. Amanhã não tem nada a ver com fé. A sua vida é de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que o justo vai viver da sua própria fé. E se você anda em fé, não é amanhã, é agora. Existe uma grande confusão, porque pessoas estão paradas pensando: mas eu não recebi ainda. Então, você não tem fé. Aliás, você não está olhando para a palavra, porque fé tem. Vá para Romanos no capítulo 12. Romanos no capítulo 12. Quero que você veja o versículo 3. Romanos no capítulo 12, versículo 3. Veja só, vou ler aqui no telão. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais autoconceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deixa eu dizer uma coisa para você: fé não se pede, você já recebeu. Ah, estou fazendo uma campanha de oração para pedir fé. Você não precisa pedir fé, a fé já está no seu coração. Pai, me dá fé. É uma oração tola.
Pai, me dá fé. Pai, me dá fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele já deu uma medida de fé para você. Quando isso aconteceu? Quando você levantou as suas mãos e nasceu de novo, o versículo 3 de Romanos 12 se cumpriu. Ele já repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Agora, o que você pode fazer com a fé que foi repartida? Você pode fazer a sua fé aumentar. E a Bíblia diz que você vai ouvir a palavra e fé vai aumentar. Quanto mais você se expõe à palavra, fé aumenta sobre a sua vida. Então você pode ter uma atitude de fé hoje à noite, se expondo à palavra e mudando a sua vida pela palavra de Deus. Agora não adianta você se ajoelhar, se prostrar dizendo: eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho fé. E muitas pessoas estão escravas da religiosidade. Eu não tenho fé, eu não tenho amor. A outra coisa, 2 Coríntios 5 diz que você já tem amor, irmãos. Ah, Pai, me dá amor para eu amar essa pessoa, porque essa pessoa está destruindo minha vida, mas se você não me der amor, eu vou matar essa pessoa. O amor de Deus já está dentro de você. E é por isso que você está aqui hoje à noite, porque você consegue amar o Senhor. É por isso que você vem ao culto, você se relaciona com Ele, você quer alguma coisa dele. Então, as pessoas estão paradas por quê? Porque estão deixando para depois. Depois eu resolvo, só que depois é tarde. Vira e mexe, eu encontro com pessoas e digo: escuta, quando a gente vai fazer aquilo, um dia eu faço, um dia é muito longe. Um dia Jesus volta e você não teve tempo de fazer. Deus chamou você para estar em constante movimento. Eu me lembro da antiga aliança e um texto que ele fala para que os homens se levantem porque ele quer falar. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, o povo de Deus estava em perigo. Haviam 3 exércitos inimigos vindo contra o povo de Deus. E eles estavam ali com medo, porque eles não tinham nenhuma arma na mão. E Josafá começou a clamar. E sabe qual foi a mensagem de Deus para ele? Levanta. Levanta desse lugar de medo e de incredulidade. Põe o povo todo para adorar. E pela manhã suba, não é desça. Pela manhã suba, não é desça, irmãos. Pela manhã suba no monte mais alto e você vai ver o que eu vou fazer pela sua vida. Deus não vai mostrar nada para você no buraco. Quem está aqui, irmãos? Ai, Senhor, me leva para a casa do oleiro. Irmãos, sabe quem é que foi para a casa do oleiro? O povo de Israel. Essa é uma palavra específica para Israel. Você não pode querer ir para esse lugar de destruição, uma vez que você já foi feito de novo. A salvação restituiu, a salvação recriou você. Você já passou pela casa do oleiro. Entende? Você não tem como voltar para aquele lugar. Aquela era uma revelação profética e específica para o povo de Israel. E tem pessoas que querem ver uma grande revelação de Deus num lugar de destruição. Você é um vaso. Um vaso quebrado serve para ser jogado no lixo. Quem sabe disso, irmãos? Ou você costuma guardar vasos quebrados em casa? Agora, a Bíblia diz que quando você aceitou Jesus, você foi recriado. Então você já passou pelo funil. Você já passou pela casa do oleiro lá, quando você aceitou Jesus. Agora você é a justiça de Deus. Ah, pastor, mas tem coisas em mim abertas, tem brechas abertas. Mas não é porque tem brechas abertas que você deixou de ser um vaso, ou que você vai ser quebrado. Não, irmãos, você vai ter uma atitude na palavra, para que as brechas se fechem, e para que a unção que é derramada não vaze, mas transborde sobre a sua vida. Você não vai ser feito de novo. Deus já fez você de novo. Agora as pessoas estão paradas: Senhor, me leva para um lugar. É como se você ficasse mais espiritual se sofresse mais. Essa é a mentalidade do cristianismo antigo, do século passado, irmãos. E é por isso que Martinho Lutero se levantou, fazendo uma reforma contra aquela teologia que era pregada. Ele leu, sabe que palavra que ele leu? Ele viu Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Aquilo subiu como revelação para ele. Ele mudou a história do cristianismo em todo mundo. Um homem que entendeu que Deus o fez justiça. Não dá mais para ser quebrado de novo, quebrado de novo, quebrado de novo. É hora de eu pegar a palavra, assumir a minha responsabilidade, me levantar e cumprir a vontade do Senhor. Deus não chamou você para você ser quebrado. Deus chamou você para você brilhar como o sol do meio-dia, irmãos. A Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. Você não é uma coisa para ser quebrada. A sua vergonha não vai edificar a vida de ninguém. O que vai edificar a vida das pessoas é a luz de Deus brilhando em você. É o sal que está em você salgando as pessoas.
Um mau testemunho, uma vida quebrada, uma mula empacada, uma pessoa desajeitada, não é testemunho de Deus para ninguém. Que tipo de evangelho nós pregamos? Quanto mais eu sofro, mais espiritual eu sou. Mentira! Isso não faz de ninguém mais espiritual. Talvez isso alimente em você autocomiseração, sentimento de vítima, mas Deus não se move porque você se acha a vítima, a última bolacha do pacote. Deus se move pela fé. Você conhece aquele texto daquela mulher com fluxo de sangue? Você sabe que Jesus estava andando para a casa de Jairo e uma multidão cercou ele. Eram mais ou menos 30 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças naquele lugar. Ela se arrastou, ela foi até ele. De repente ele disse: alguém me tocou. Você acha que ele foi? Você viu a Bíblia dizendo que ele foi até a casa da mulher? Diga não, irmãos, porque ele não foi até a casa da mulher. Aquela mulher morava num arraial de pessoas imundas. Ela nem podia circular na cidade, senão ela era apedrejada. Ela disse: eu ouvi falar de Jesus. E sabe o que ela fez? Se tão somente eu tocar as suas vestes, serei curada. Sabe o que ela fez? Ela foi adiante. Ela estava com num cenário de tragédia. Ela não se conformou com a tragédia que ela estava passando. Fé chegou. Ela ouviu a palavra, fé se levantou, ela começou a declarar o que a fé disse para ela: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. A confissão da fé levou ela até o milagre que ela precisava. Quando ela toca, Jesus nem sabe quem foi. Claro que na onisciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas, mas na humanidade de Jesus, Jesus não sabia quem era. E ele disse: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, muitos te apertam. Eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. A fé que está em você tira a virtude de Deus. E sabe que ele olhou para ela, ele viu que algo tinha acontecido, e ele disse para ela: vai, a sua fé te salvou. E tem crente fazendo novena. Daqui a pouco está com o terço na mão, cumprindo regras e rituais. O que te salva é a sua fé, meu irmão. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Você recebe, você não. Você recebe, você não. Você recebe, você não. Irmãos, é para todo mundo. Ele já morreu e já liberou o céu para todo mundo que está aqui hoje à noite. Ah, por que uns vão e outros não? Porque uns decidem ir adiante mesmo no cenário de tragédia, outros ficam parados. E agora? Eu não posso sair. Se eu sair, vão me apedrejar. E aí, irmãos, que vão te apedrejar? E daí que vão falar mal de você? E daí, irmãos? Se você ficar parado, escondido por causa de afronta, você não está usufruindo da vida de fé que Deus prometeu para você, que Deus separou para você andar. O que salva a sua vida é você andar em fé na palavra dele. Aquela mulher recebeu a cura dela porque ela teve fé para tocar nele, mesmo no meio do perigo, da tragédia e da dor. Você tem fé para tocar em Deus hoje à noite? Ele foi até a casa de Jairo, ele curou a filha de Jairo, mas ele não foi até a casa da mulher do fluxo de sangue. Deixa eu dizer algo para você: se Jesus não chegou na sua casa ainda, toque nele hoje à noite. Quando for da vontade de Deus, irmãos, não foi isso que a mulher do fluxo de sangue falou. Eu vou ficar aqui, quando for da vontade de Deus, ele passa aqui e me cura. Ela disse: ele cura? Eu vou atrás dele. Eu tomo posse, eu reivindico. É meu, eu não largo, eu não abro mão. Diga, vamos adiante. Josué tinha uma grande caminhada ainda pela frente. E a primeira ordem no final de uma etapa é: vamos adiante, levanta. Não dá para ficar parado. Não dá para se conformar. Não dá para fugir do plano de Deus. Não dá para parar por causa de uma dor, uma crise, uma tragédia. Com crise, sem crise, com dor ou sem dor, com tragédia, sem tragédia, chorando ou não chorando, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Irmãos, eu não estou dizendo que você não vai chorar e não vai passar por crises e tragédias. Nós vamos o tempo todo passar por elas. E por isso que o salmista é tão claro, dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Mas sabe, nem o vale da sombra da morte é poderoso para invalidar a graça que está sobre nós. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: diga ao fraco, eu sou forte. Você pensa que você chegou no fim? Não, irmãos. É só você se levantar que começa tudo de novo para você. Agora veja o versículo 3 comigo.
Um glória a Deus aqui, quem dá mais? Josué capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Olha o que a Bíblia diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. A segunda coisa que eu vejo é que a gente tem que possuir de uma vez por todas. É justamente o que eu estava antecipando. A Bíblia diz que ele, vô-lo tenho dado. Não é que ele vai dar, ele já deu, como prometeu a Moisés. A promessa de Deus está sobre você. Nada pode invalidar a promessa de Deus que está sobre você. Você pode não querer usufruir da promessa de Deus, mas ela está sobre a sua vida. Você pode desviar, ficar fraco, você pode rejeitar. A hora em que você se submete a Deus, a promessa continua viva ali diante de você. Deus não está tirando a promessa da sua vida e colocando de volta. É imutável. A promessa de Deus é imutável. O sangue de Deus, o seu corpo crucificado, o seu sangue derramado, trouxe para nós uma nova maneira, uma nova realidade, irmãos. E nessa nova realidade, Ele não está tirando as coisas e dando de volta, tirando as coisas e dando de volta. Você não pega porque você não quer, porque já está sobre a sua vida. Ele disse: Josué, a etapa mudou, mas não é o fim. Faz uma coisa, meu filho, se levanta e vai possuir aquilo que eu já dei para Moisés. Você entende, irmãos? Está mais atrelado a uma atitude sua do que se for da vontade de Deus. É bem verdade, irmãos, que na sua onipotência, Deus, quem sabe que Deus é todo poderoso? 5 pessoas sabem, pensei que mais gente sabia. É bem verdade que em sua onipotência, onipresença, onisciência, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas veja Salmo 115 comigo. Salmo capítulo 115. Tem alguém sendo abençoado até aqui? Versículo 1. A Bíblia diz o seguinte, o salmista dizendo: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles o que fazem, e quantos neles confiam. A Bíblia diz no versículo 9: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Para por aqui, você vê no versículo 9, 10 e 11, a gente vai continuar. Mas veja as estações mudando. Primeiro ele disse Israel, depois ele disse casa de Arão. Já coloca em evidência o sacerdócio, porque a casa de Arão fala de um sacerdote. Agora, a Bíblia diz em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, e Ele nos fez sacerdotes nele também, na nova aliança. Então você pode pensar: mas pastor, essa palavra também na antiga aliança está falando sobre a casa de Israel, assim que você disse do vaso do oleiro. Só que veja que fala de Israel, fala da casa do Arão, mas no versículo 11 fala: confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Alguém teme o Senhor aqui? Então diga: essa palavra é para mim. Agora, versículo 12 diz: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará quem, irmãos? A casa de Israel, Israel e a casa de Arão só? Abençoará os que temem ao Senhor. Tem alguém que teme aqui? Então a bênção de Deus está sobre a sua vida. Agora veja o que ele diz aqui, versículo 14: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Não, eu não concordo com isso. Eu fui chamado para sofrer. Quanto mais eu sofro, quanto mais pobre, quanto mais miserável, mais espiritual eu sou. Não é isso que a Bíblia diz. Alguém teme o Senhor aqui, irmãos? Então a vontade de Deus é que você seja abençoado mais e mais. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Sobre você e sobre os vossos filhos também. Versículo 15 diz: sede benditos o Senhor que fez os céus e a terra. Olha o versículo 16, diz que os céus são os céus do... E a terra é de quem? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Para quem que ele deu a terra? Diga: para mim.
Você não está convicto disso, sabe por quê? Porque quando você compra uma casa própria, você conta para todo mundo. E eu estou dizendo que a terra é sua e você é para mim. Sabe o que é isso, irmãos? É não ver como Deus fala. É não entender a proposta do Evangelho. Quem é dono da terra não disse para mim. A sua fé muitas vezes está baseada em coisas naturais. Porque se você se visse como proprietário da terra, você dizia, eu sou dono da terra. Você já viu alguém que compra uma propriedade, como é que fica? Comprei a minha casa própria. Chama os amigos, faz banquete, faz churrasco, queima uma carne lá, anuncia para todo mundo, põe no Facebook, põe no Instagram, vai postar, enfim, faz tudo. Deixa todo mundo saber. Alguém que compra uma casa própria fala, não vou falar para ninguém porque eu sou humilde. É assim, irmãos? Não, até o micro-ondas que tem, a pessoa quer mostrar. Até o garfo e faca que tem, ela quer. Olha o garfo e faca que eu comprei para minha casa nova. Agora, os crentes são donos da terra, então como? Eu não falo porque eu sou humilde. E quem disse que humildade tem a ver com posse? Porque tem pobre que não é humilde. Vamos para Lucas no capítulo 7. Eu acho que Deus quer falar um pouco sobre isso. Lucas no capítulo 7. Vai indo para lá. Lucas no capítulo 7. Aleluia. Eu já falo o versículo para você. Um aleluia aqui. Você pode ir dando um aleluia para Deus falar mais com você hoje à noite. O versículo é o 22. Lucas capítulo 7, versículo 22. Alguns dias atrás eu estava na Unilife ouvindo uma aula de Cristo, aquele que cura. E o Vitor estava ministrando essa aula e leu esse versículo. E a minha aula parou ali, viu, Vitor? Naquele dia, o resto eu perdi porque eu fiquei aqui. E olha o que diz. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Olha o que diz. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, diga aos pobres, diga aos pobres, diga aos pobres, anuncia-lhes o Evangelho. Essa palavra pobre significa desprovido de qualquer ação material. No grego ela significa isso, uma pessoa em estado de mendicância, sei lá. Você entendeu o que eu estou falando? É uma pessoa que se compara a um mendigo. Como muda a vida de um pobre? Falando a palavra. Você não precisa de dinheiro para ser rico, você precisa da palavra. Para sair do estado de miséria e de pobreza. Agora tem pessoas que não aceitam isso. Eu não aceito essa palavra. Sabe o que é isso? Falta de humildade. E tem gente que é bem pobre e que não quer nenhuma ajuda de uma cesta básica. Eu não preciso de cesta básica, não tem nem o que comer. Então, humildade não tem a ver com vida financeira. Porque tem rico que é humilde e pobre que é orgulhoso. E vice-versa também, ok, gente? Agora veja, a Bíblia diz que aos pobres, ele deu jeito no coxo, ele deu jeito no leproso, ele deu jeito no surdo, ele deu jeito na morte e deu jeito na pobreza também. Você sabia que Deus quer mudar a sua situação financeira pela palavra? Não é pelo banco, pelo gerente, pelo limite, pelo cartão de crédito. Não é pelo seu emprego é só uma ferramenta. O que muda a sua vida financeira é a palavra de Deus. A Bíblia diz que aos pobres ele anunciou o Evangelho. Porque o Evangelho tem um significado. Você sabe qual é o significado de Evangelho? Boas novas. Qual é a função da igreja? Pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para estarmos aqui. Deus vai colocar você na moinha. Isso não são boas novas. Sabe de uma coisa, irmãos? Pegue a palavra, pratique na sua vida, porque Deus muda o cenário da sua vida. É disso que você precisa. Porque quando as pessoas verem o que Deus está fazendo na sua vida, não diga os crentes que a gente, irmãos, quem é crente aqui? Eu não preciso ver Deus fazendo nada na sua vida para eu me convencer de que Ele é Deus. Você também pensa assim, amados? A Bíblia diz que os sinais são para os incrédulos. Agora, o mundo precisa ver Deus na nossa vida. Eu tenho dito isso aqui nos cultos. O mundo não vai se converter em ver um Deus que promove desgraça, tragédia e pobreza. Mas o mundo vai se converter em ver fulano está na tragédia, olha, está rindo, está de pé. Alguma coisa tem diferente na vida daquela pessoa. Quem está aqui, irmãos? O que salva a sua vida são as boas novas, é a palavra de Deus.
isso muda toda a situação em todas as áreas da sua vida. Volte para Josué. Vamos para lá. Aliás, eu quero que você vá para Salmo 8, estava em Salmo 15. A terra ele confiou a quem? Diga aos homens. Quem é dono da terra aqui? Salmo no capítulo 8, no versículo 3. Tem crente que vê um carro caro, um restaurante caro, abaixa a cabeça e pensa: um dia quem sabe? Irmãos, a terra é sua. Você senta na mesa que você quer, você toma posse do que você quer. A Bíblia não diz que ele vai dar, ele já deu. A terra ele confiou aos homens. Olha o que diz aqui. Aí você pode pensar: mas o mundo jaz no maligno. O mundo do mundo aí, não o mundo de Deus, da igreja. Você entende, irmãos? O mundo lá fora é do maligno. Eu estou protegido na aliança em Cristo. Agora veja o capítulo 3, o versículo 3, o verso 3 de Salmo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu penso: o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? No versículo 5 diz que fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa palavra, irmãos, é para você. Você está no meio de uma tragédia, Deus te fez um pouco menor do que Ele. E a gente brincou esses dias aqui, quero brincar de novo com vocês. Filhos de peixe é o quê? O quê, irmãos? Filhos de gato, filho de cachorro, filho de Deus. Não tem como você ter uma semente de abóbora e ser um tomate. A Bíblia diz em Gênesis que a semente que está em você é a semente da imagem e da semelhança de Deus. Não tem como Deus ser Deus e você ser um qualquer. Você entende? Você assume a identidade do seu pai. Quem é o seu pai? A Bíblia diz que ele te coroou de glória e de honra. Não é para você andar em desonra nessa terra, uma vez que Deus já te coroou de glória e de honra. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e contemplar a coroa que está sobre a cabeça dessa pessoa, irmãos? Sabe quando você vê uma pessoa, talvez se um de nós entrássemos aqui com uma coroa na cabeça, a gente pensava: fulano quer aparecer. Olha que aparecido, irmãos, é exatamente assim que você está hoje à noite, um aparecido. Porque o próprio Deus cismou de colocar uma coroa sobre a sua cabeça. Agora, quem é que anda com coroa? É mendigo, é miserável? É gente destruída, é gente que tem que quebrar? É rei, irmãos. Por isso que 2 Pedro diz que você é rei e sacerdote nessa terra. Quem é você, irmãos? Você é qualquer um? Diga: eu sou rei, eu sou sacerdote nessa terra. Um rei anda de qualquer maneira, irmãos? O rei é o primeiro a guardar aquilo que foi estabelecido. Porque se o rei não guarda o que foi estabelecido, tudo está quebrado sobre a vida dele. Então não é para você dizer: eu sou rei e andar de qualquer jeito. Não, é para você entender: eu não vou andar de qualquer jeito, porque Ele já me coroou, Ele já me deu dupla honra. O Espírito Santo já está sobre mim, em mim. Eu tenho poder e habilidade vinda do céu para ser a pessoa que Deus me chamou para ser. Tudo que a igreja da nossa geração precisa é tomar posse da palavra de Deus, e não de doutrina de homens. Não tem outra Bíblia, irmãos. Nós temos uma Bíblia só, e a Bíblia que nós temos diz que Deus não te fez um qualquer, um sem graça, um sem noção. Deus te fez um pouco menor do que Ele, e te coroou de glória e de honra. Agora veja o versículo 6, é o seguinte, a Bíblia diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Você criou alguma coisa? Deus criou, e o que Ele fez? Deu domínio para você. Não, você não entendeu, irmãos. A Bíblia diz que no princípio a terra estava sem, no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí Deus decide pela fé mudar, ensinar princípio de fé para a gente. Ele disse, versículo 3 diz que disse Deus: haja luz. Quando o cenário mudou? Quando Deus
Diga, quando Deus falou. Diga, quando Deus falou, o cenário mudou. Sabe quando a sua vida muda? Quando você fala a palavra. A Bíblia fala que no início, no princípio, Deus lá em Gênesis era chamado de Elohim. O que significa Elohim? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o que me chama a atenção é que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre ela. Agora a pergunta que eu quero fazer: é possível uma pessoa estar com a vida destruída? Eu tenho o Espírito Santo e a vida está destruída. É possível, irmãos? É possível. É possível. Porque Deus criou os céus e a terra, e Deus não criou uma terra destruída. Satanás caiu na terra e destruiu tudo. A terra ficou como no versículo 2? Sem forma e vazia. Deus estava lá? Sim ou não, gente? O Espírito Santo estava lá? Diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então o cenário de destruição estava presente, mesmo na presença de Deus e do Espírito Santo. Jesus estava lá na boca de Deus, que Ele era a palavra. Quando é que o cenário mudou? Quando Deus fala a palavra. Você pode ser crente 50 anos, se você não falar a palavra e andar pela fé, a sua vida não muda. Quem está aqui hoje à noite, irmãos? O que você precisa fazer? Pegar a palavra que você ouve, pegar a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Está vendo um cenário de destruição? Não vai mudar a sua vida dizendo: Deus, olha o cenário de destruição que eu estou vivendo. Deus já sabe, irmãos, Deus está vendo. Tem gente que quer ensinar para Deus. Deus, ou você faz, ou você faz. Irmãos, não é Deus que tem que fazer, você que tem que falar para o diabo tirar a mão, para as coisas acontecerem. Senhor, cura agora, irmãos. A Bíblia diz que pelas pisaduras você já foi sarado. Então assim, diabo, enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. A gente, até a oração a gente faz errado. Por quê? Porque a gente anda numa fé errada, porque o conhecimento está errado. Fica: Senhor, faz agora, Senhor, porque a sua palavra diz. Pai, Ele conhece a palavra dele. Quem sabe disso, irmãos? Quem não conhece as suas contas, o mundo não conhece. É para o mundo que você tem que falar. Pai, porque a sua palavra diz: se eu quiser e te ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. E acabou a oração. Deus já sabe a palavra de Isaías 1,19. Foi Ele quem criou. Agora o mundo tem que ouvir Isaías 1,19 saindo da sua boca. Você entende? Deus disse: haja luz. Ele não fez uma reunião. Então, Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. É melhor você dar um jeito de fazer uma luz aqui acontecer. Não, Ele disse assim: abismo, haja luz. O que você quer criar hoje à noite na sua vida? Fale a palavra. Tem alguém sendo abençoado aqui até agora? Então escute uma coisa: Ele te deu domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés tudo lhe puseste. Tudo que Ele criou, os céus, a terra e tudo que há, você tem o domínio de tudo. Você tem o domínio de tudo. O problema é que a religiosidade reduziu tanto a sua capacidade de crer como a palavra diz, que você não consegue tomar posse. Mas essa é a verdade. Ele não criou você como cauda, Ele criou você como cabeça. Ele não colocou você no último da fila. Ao contrário, Ele coroou você, te deu honra e glória e disse: ó, o domínio é seu, toma posse. É tudo seu, toma posse. É tudo seu, toma posse. Então por isso que Ele disse a Josué: Josué, quer mudar o cenário de tragédia? Então faz o seguinte: chega de chorar, engole o choro. Não tem tempo para ficar murmurando e parado. Se levanta e toma posse pela fé daquilo que eu já prometi a Moisés. Irmãos, a promessa nem era sua. Abraão creu e você foi parte da promessa dele hoje à noite. Qual é a minha promessa? Toma posse da promessa de Abraão. Já vai invadir todas as áreas da sua vida, irmãos. Agora vamos voltar para Josué, porque eu preciso terminar. Eu quero que você veja o versículo 5. Josué 1:5. Josué capítulo 1, versículo 5. Quem achou, diga: Deus é bom. A Bíblia diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Eu vou ler de novo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Você já morreu, irmãos? Você está vivo, não está? Então ninguém pode resistir você. Agora a Bíblia diz, tem um ponto e uma vírgula e continua dizendo assim no versículo 5: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. A terceira ordem, eu estou falando de ordens para você no fim de uma etapa. As ordens de Deus no fim de uma etapa. A primeira que eu disse é: vamos adiante. Diga: vamos adiante.
A segunda que eu disse é possua pela fé. Diga, possua pela fé. E a terceira está aqui no versículo 5. Tenha certeza da presença de Deus. Está tudo destruído, Deus está comigo. Está tudo ao contrário, Deus está comigo. Está tudo caindo na minha cabeça. Ninguém poderá me resistir. Eu tenho certeza que Deus está comigo. O que vai regular a minha vida não é o que o mundo está dizendo, mas é o que a palavra diz ao meu respeito. Se Deus diz que eu posso, então eu posso. Eu subo, possuo, é meu. Você tem certeza da presença de Deus? Quando você chora, quando a incredulidade chega, quando a dúvida chega, Ele não foi embora. Ele continua com você de mão dada, dentro de você. O que você precisa, eu tenho certeza, no momento da fraqueza, Ele está comigo. No momento do desafio, no momento da tragédia, no momento da crise, eu posso ver tudo isso, mas eu tenho uma certeza que não vai falir, nem vai se frustrar. Deus está comigo. Se Deus está com você, ninguém pode resistir a você. Vamos para outra coisa. Versículo 6. Glória a Deus. Versículo 6. Deus disse a Josué. Olha como Deus estava dizendo tantas coisas a Josué. Deus está falando com você essas coisas hoje à noite. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Outra ordem no fim de uma etapa é ser forte. Diga, ser forte. Essa palavra forte e corajoso não são iguais nem parecidas. Uma palavra é uma coisa, outra palavra é outra. Se você olha esse texto na Bíblia a Mensagem, eu não vou abrir lá porque a gente tem que terminar daqui 5 minutos, mas a Bíblia a Mensagem diz: ser forte e anime-se. A coragem é o se animar, mesmo no tempo da angústia. Você entende qual é a sua posição em Cristo? Você tem que estar animado, mesmo no tempo da tragédia. Josué estava chorando a perca de Moisés. Como é que Deus disse para ele? Eu quero que você se anime, porque chorando você não vai possuir aquilo que eu prometi a Moisés. Princípio de Deus para você tomar posse do que é seu é se animar. E alguém pensa, mas eu não tenho motivos. Irmãos, o seu motivo é a palavra. Você se anima independente do que você vê. Você se anima pela fé. Você ri pela fé. Você se alegra pela fé. Algumas pessoas dizem, mas eu não estou sentindo vontade de rir. Mas você não vive pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. Eu também não tenho vontade de fazer muitas coisas. Tem dia que eu não quero nem ver um crente na minha vida, mas eu vou ver e vou abraçar e vou beijar. Sabe por quê? Porque eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu sinto. Quem sabe disso, irmãos? Tem dia que você nem quer sair de casa e trabalhar, mas você vai trabalhar, sabe por quê? Porque você tem que bater o ponto. Não é pelo que você sente. Se você vivesse uma vida de sentimento, você não tinha trabalho, você não tinha esposa, você não tinha marido, você não tinha filho, você não tinha nada, porque o sentimento é uma desgraça. Agora deixa eu falar algo para você. O que vai segurar a sua vida em Deus é a certeza que a palavra, você sentindo ou não, ela se cumpre na sua vida. Tem crente, irmãos, que deixa para dar glória a Deus só no final do culto, porque agora eu senti um arrepio, está mais energizante, está mais vibrante. Isso é feitiçaria, irmãos. Enquanto eu não sentir um arrepio, eu não dou glória a Deus. Eu não falo só falo em línguas quando alguém põe as mãos na minha cabeça. Isso é feitiçaria. Isso é sentimentalismo. Porque eu não preciso de sentir nada para crer que a Bíblia é verdade. Se a Bíblia diz que onde 2 ou mais pessoas estivessem ali, Ele estaria. Ele está aqui, ponto final. Eu sentindo ou não, Ele está aqui, ponto final. Agora como é que eu começo um culto sabendo que Deus está? Eu vou me alegrar, eu vou celebrar, eu vou cantar, eu vou orar em línguas, eu vou tomar posse, eu vou fazer o que eu tenho que fazer sentindo ou não. Eu não me conformo com uma igreja, irmãos, que fica atônita. Deus está ali, a palavra é garantia. Deus já disse o que Ele está fazendo, o que Ele está promovendo, o que Ele quer fazer nas nossas reuniões. Ele está o tempo todo nos instruindo. E pessoas estão assim, quando alguém disser, eu digo também, irmãos, comece a fazer pela fé. E você vai ver o estrago que você vai causar nessa cidade. Sabe por que as pessoas estão tão enfermas, tão chateadas, tão rejeitadas, com autocomiseração, tão vítimas de tudo? Porque estão sentindo. Fez uma coisa errada, eu sinto que as pessoas não gostam mais de mim. Sentimento, irmãos, no lugar errado é ruim demais. Sentindo ou não, estou cansado, não estou sentindo vontade de fazer isso. Isso te mata.
Isso te deixa preguiçoso. Isso rouba as bênçãos de Deus que Deus tem para você. Você não precisa sentir, irmãos. Eu posso estar podre em casa. Nunca. Eu digo isso graças a Deus. Nenhum sentimento vai me impedir de receber o que Deus tem para mim. Você sabe que às vezes eu estou com muita dor de cabeça, e é raro acontecer isso, mas algumas vezes já aconteceu de eu estar com muita dor de cabeça, e eu estou vindo para o culto, e alguém me diz, toma um remédio. Eu falo, não, vou para o culto. Esse é um lugar onde cura acontece. Nada contra você tomar um remédio, mas se eu tiver que tomar, vou tomar depois do culto, porque eu tenho fé para chegar aqui e ser curado. Agora tem gente que está sendo manipulado pelo, eu estou sentindo uma dor nas costas, não vou nem conseguir ir para o culto hoje. Aí fica deitado, a dor ficou uma semana. Ficou com dor nas costas segunda, terça, quarta, domingo passou, continuou com a dor. Aí falou assim, nossa, eu devia ter ido, porque não melhorou. O que muda a sua vida não é cama, mas a palavra. Não estou sentindo vontade. Fica com a sua vontade que eu fico com a palavra de Deus. Quem quer ficar comigo? Vamos ver o que dá mais resultado. Então veja, abra comigo Provérbios no capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz, versículo 10, quem achou diga amém. A Bíblia diz assim, olha, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Tem outras versões que diz, se você se mostra frouxo. Mas aqui está dizendo, se te mostras fraco. A Bíblia não está dizendo que você não tem fraquezas. A Bíblia diz, ela se refere em qual é a postura que você está tendo diante das pessoas, das situações, das coisas. Não quer dizer que você não tem fraqueza. A Bíblia diz, se você se mostra fraco, como é que você está se mostrando? Comigo não dá, não tenho, não acontece. Deus não está dizendo que você é um imbatível, super crente. Deus nem espera isso da gente. Mas a questão é como você se mostra. Porque se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Então, estou com um problema, estou com uma tragédia. Igual aquela mulher em 2 Reis, ela perdeu o seu filho. Tinha um profeta no meio do caminho dela. Ela perdeu o seu filho e tinha um profeta. Ela sabia que o profeta representava Deus. O filho morreu na sua casa. Pessoas encontraram ela no meio do caminho e disseram, como é que você está? Sabe o que ela disse? Vai tudo bem. Sabe o que é isso? Me mostrando forte no dia da angústia. Porque eu não quero que a minha força seja reduzida. Como é que ela estava? Ela estava um caco. Mas quem precisa saber isso? Ninguém precisa saber isso, irmãos. É um tal de crente ficar mostrando fragilidade. Minha vida é assim, eu estou assado. Isso, você falar desgraça não vai mudar. O que vai mudar é você falar a palavra. Não empreste a sua boca para Satanás. Empreste a sua boca para Deus. Deixa Ele usar você, irmãos. Como é que é a sua atitude? Se mostrar fraco, se mostrar forte. É isso que Deus quer que você faça. Deus não está dizendo que você é forte, está forte o tempo todo. Que você não tem fraqueza, na verdade, é isso. Você tem fraqueza, você tem problemas, você passa por tragédias e crises. Mas a questão está em se mostrar forte no dia da angústia. Se você se mostra fraco, então a sua força é bem pequenininha. O último texto que eu vou ler com vocês. Volte para Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Eu vou ler de novo, não cesses de falar. Ou seja, não para de falar. Tem gente, irmãos, que fala o dia todo, mas não fala uma coisa que presta. Você conhece alguém assim? Fala o tempo todo, só fala besteira. Quanto mais fala, mais se entrega. Quanto mais fala, mais acaba com a vida. Agora, a Bíblia fala que você deve falar o tempo todo. Crente é tagarela. Por natureza, por essência. Porque é chamado. A Bíblia fala, não pare de falar. Mas falar o que, irmãos? Da Dilma? Falar o que, irmãos? Diga a palavra. Diga mais alto para você me convencer que você quer falar isso. Diga a palavra. Então a Bíblia diz, não pare de falar a palavra, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Você quer ser bem sucedido? Ah, eu não, porque isso é um pecado. Não, a Bíblia não diz que isso é um pecado. A Bíblia diz que quem medita na palavra e fala a palavra é inevitável, vai ser bem sucedido. E tem mais, vai prosperar todo o seu caminho. Ah, essa palavra de prosperidade é a palavra de Deus. A Bíblia diz que se você falar a palavra e meditar na palavra e guardar a palavra, você vai ser bem sucedido, você vai ser um sucesso e você vai prosperar em tudo que você fizer. Essa é a medida que Deus tem para você. Então, no fim de uma etapa, qual é a ordem de Deus para a sua vida? Vamos recapitular para você não esquecer. A primeira, diga, vamos adiante. A segunda, diga, possua pela fé. A terceira, diga, eu tenho certeza da presença de Deus. A quarta, diga, eu sou forte. E a quinta, diga, eu falo a palavra. Quem fala a palavra, irmãos? Fique de pé hoje à noite, aleluia.